Olá, colega alimentarista. Estou aqui novamente para a gente continuar a nossa conversa, nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar, dar continuidade a falar sobre a questão do porquê. Por que a gente faz o que faz, né? Onde está esse motivo, qual o propósito que nos leva a fazer o que nós fazemos, principalmente no setor da carreira. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre essa questão dentro do Ikigai, né? Dentro daquele conjunto de perguntas. Uma das questões que nós vamos levantar é qual o seu propósito? Por que que você faz o que você faz? Eu vou te indicar duas referências de leituras bem legais que eu utilizei que me nortearam bastante nesse caminho de carreira. E é a carreira agroalimentar, a carreira alimentarista, né, para os colegas da turma do direito. Pessoal que atua na área do direito, seja bacharel ou seja formado. Você quer ter essa clareza do seu propósito, quer começar essa jornada, essa trilha da sua carreira? Então, logo depois da vinheta, a gente vai falar sobre isso. Olá, novamente, colegas alimentaristas, pessoal da turma do direito que está na jornada de carreira alimentarista e está aqui nos acompanhando nesse primeiro passo da jornada, que é o autoconhecimento. Essa descoberta do propósito, a gente vai tratar muitas ferramentas falando sobre isso, vamos falar sobre a questão do Ikigai, dessa realização que as pessoas têm. A gente encontra, né, muito bom também sempre, colegas que querem, que têm essa realização profissional, que se sentem bem remunerados por isso, que ajudam, sabem que estão contribuindo para a sociedade e para o mundo com o seu trabalho. Então é esse hoje o nosso objetivo, trazer algumas leituras para vocês, indicar algumas leituras e falar novamente sobre essa questão do Ikigai. E aí a gente vai comentar sobre cada um desses livros aí para vocês terem. Os dois eles trabalham muito com essa questão do propósito, né, do porquê, do sentido das coisas, que é o primeiro passo para a gente ter clareza dentro dessa questão do autoconhecimento. Então eu vou iniciar isso, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Frederico Cunha, eu sou alimentarista, sou um estudioso do sistema agroalimentar, que eu busco aperfeiçoar esse sistema, trabalho nesse sistema, além de estudar. Tem várias formações, todas vinculadas ao setor de produção de alimentos ou de consumo de alimentos. Eu sou médico veterinário, produtor de alimentos há mais de 33 anos. Sou advogado, atuo dentro do setor, inicialmente, setor ambiental e desenvolvimento sustentável, e tenho esse pé dentro do setor agroalimentar, né? Eu sou alimentarista, né? Então atuo na produção de alimentos, tudo que está relacionado nessa questão de alimentos, dos insumos até a indústria e depois da indústria, na parte de distribuição e consumo. Eu sou nutricionista também, avalio principalmente a questão da nutrição comportamental, né? Do comportamento alimentar, não vamos colocar nutrição comportamental, que esse já é um termo utilizado por colegas lá da USP, mas a questão do comportamento alimentar, principalmente do consumidor, por que que ele consome o que consome. E estou aqui trazendo os colegas para poder participarem dessa jornada aí de carreira. Eu também tenho formação como analista de perfil comportamental e coach de carreira pela Febracis, que é a maior escola de negócios da América Latina. Então, o meu objetivo e minha proposta é trazer para vocês essa nova ideia de carreira dentro desse setor, que é o setor alimentarista. E dentro dessa ideia de carreira, proporcionar para vocês um oceano azul, um lugar onde ninguém vai te perturbar em competição, você vai ter o teu nicho, o teu local de trabalho, independentemente da faixa que você tiver de tempo de formação dentro do direito, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês, dando continuidade à nossa jornada de carreira, que é a parte de autoconhecimento. Vamos falar sobre autoconhecimento, dar continuidade nas perguntas daquilo que nós falamos sobre o Ikigai, que é um esquema onde você busca essa realização, né, essa plenitude dentro da questão de carreira, onde as áreas que vão te indicar dentro disso daí, e fazer duas indicações de leitura, tá, que eu acho que é muito interessante nesse início de jornada. Então vamos lá? Bom, como eu sempre coloco, a gente está agora nessa fase do autoconhecimento, então a primeira pergunta é o que que você ama fazer e qual a sua nova carreira. Eu sempre coloco, para que vocês fixem bem, aí é o que é o setor agroalimentar, né? De uma maneira muito resumida, né? O setor agroalimentar do agronegócio, que inicia lá nos insumos e entrega ao consumidor o alimento. Então, eu coloco o consumidor como início, porque nós somos o motivo de que esse setor exista. Então, todos nós que consumimos alimentos somos que vamos determinar como esse sistema vai funcionar, e é isso que eu chamo também os colegas da turma do direito, tá? Para poder fazer esse aperfeiçoamento desse sistema. Para poder dar um gostinho, esse sistema no ano passado faturou algo em torno de 2 trilhões com T de tapioca de reais, tá? O faturamento desse setor. Então, o consumidor ele realmente tem um poder muito grande, né, para determinar como essa cadeia vai funcionar, e nós advogados para orientar esse consumidor também e trabalhar sendo nós próprios consumidores em defesa da causa própria, tá? Naquilo que a gente gosta de mexer, que é o que eu proponho. Então, toda a produção inicia lá nos insumos, são as sementes, são adubos, são animais, são tratores, tudo aquilo que é produzido, que é fornecido para o produtor para que ele produza,
Esses insumos vão para dentro do campo, da área rural, para o produtor rural, para ele transformar esse insumo em produtos. Aí vão ser grãos, vão ser frutas, verduras, carne, leite, e tudo isso daí vai para a indústria, né? A indústria processa esse alimento, manipula esse alimento e manda para a distribuição faz a colocação nos supermercados, os supermercados recebem isso, atacados, exportação, restaurantes, food service, né? Serviços de entrega, e chega até nós, consumidores, para poder consumir esse alimento. Então, a primeira coisa que você tem que começar a olhar, quando você for olhar dentro desse setor agroalimentar, é o que que você ama fazer, onde é que você gostaria de trabalhar, né? Você gostaria de trabalhar no campo, por exemplo, na parte agropecuária? Você gostaria de trabalhar na parte da indústria? Mas Fred, eu trabalho com o setor financeiro. Ótimo. No campo, por exemplo, a gente teve o plano safra aí, foi 487 bilhões de bola, B de bola, né, que foi fornecido. O plano safra ele vai aumentando cada vez mais. Na verdade, foi até mais, porque isso foi voltado mais para o setor da grande produção, mas tem outros setores também. Então, para qualquer área, para a maioria das áreas do direito, grande maioria das áreas do direito, você tem um local para poder atuar. Então, o que que você ama fazer? O que que você já gosta de fazer e ama fazer dentro disso daí? Opa, deixa eu ver aqui que a gente andou atrás. E aí, dentro desse que ama fazer, a gente já vinha conversando sobre o Ikigai. O que você ama, o que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago, em que você é bom. Nós vamos focar em duas coisas aqui, tá? A missão, o que você ama e o que o mundo precisa. Então, nós estamos tratando sobre isso, falando sobre isso, que a missão ou o propósito que leva você a movimentar, que leva você a, a trabalhar e buscar incessantemente aquela realização dentro do seu trabalho. Então, o que você ama fazer e o que o mundo precisa, né? Então, eu trago a proposta do setor agroalimentar é o seguinte: o que o mundo precisa, isso ele vai precisar sempre. Alimentos, tá certo? O mundo precisa de alimentos. Precisamos de alimentos em quantidade, em qualidade e que sejam respeitadas as questões de regionalidade, tá? E aí você associar aquilo que você já faz, que você ama fazer, que é uma questão de autoconhecimento, principalmente, né? Para aquilo que o mundo precisa, eu já elimino essa questão. Dentro do setor, elimino não, eu já tico, faço um cheque nessa questão, que é o que o mundo precisa, ele precisa de alimentos. Aí vamos precisar cada vez mais. Nós temos hoje algo em torno de 7,5 milhões de habitantes, vamos ter até 10 milhões de habitantes. Então precisamos de alimentos. Vamos agora alinhar os outros aquilo que vai completar o seu Ikigai, tá bom? E aí vem as perguntas, né? A gente vai falar agora sobre o propósito, sobre a missão. Por que que você levanta para trabalhar de manhã? Qual é a missão? Qual é o propósito que você vai cumprir? Por que você faz o que faz? Né? Então, olha os porquês. Qual é o seu propósito, né? O que te faz movimentar? Para onde você está caminhando? Você provavelmente vai trabalhar, espero eu que tenha saúde para isso e tudo, 30, 40, 50 anos, né? E dizem as frases que acho que quase todo mundo já conhece: você quer não quer trabalhar, né, em nenhum momento da sua vida, encontre algo que você ama fazer, que você não vai trabalhar, né. Então todas essas questões são questões relacionadas com a questão do propósito. Então todas são questões relacionadas com essa questão do seu propósito. E é isso que nós vamos hoje trabalhar, vamos nos concentrar e eu vou indicar duas leituras para vocês, tá, que eu acho muito legal, que me orientaram. Como é que eu cheguei a esse ponto agora de falar sobre carreira, sobre propósito, e como é que eu entrei dentro desse setor agroalimentar? Eu vou falar com vocês, dar uma pincelada. Então, eu já vinha trabalhando, já tinha, né, formado em veterinária, já atuava, já tinha tido experiência atuando como, dentro da área de produção de alimentos, dentro da área de fazendas, produtor. Fiz o curso de Direito, especialização dentro da área ambiental, também buscando trabalhar sempre com essa área da alimentação. E quando foi em 2017 para 2018, eu tive algumas questões pessoais que me fizeram parar para pensar se eu estava indo para o caminho certo, né? Principalmente na questão de realização profissional, na questão de carreira, se eu estava buscando meu caminho, se eu tinha me desviado desse caminho. E aí eu comecei uma jornada em 2020. Eu montei essa empresa de desenvolvimento, né, e treinamento, e essa empresa, que é o Instituto Alimentarista Brasileiro, ela tem como tema exatamente essa questão alimentar. E fui retornando a esse meu propósito. Em 2020, quando eu iniciei a empresa, veio a pandemia, ela ficou de stand-by e reativei. Vamos dizer assim, botei ela novamente a movimentar, agora em 2024. E dentro desse período, né, de 2017 até 2020,
eu fui correr atrás daquilo que seria minha nova carreira, né? E aí eu desenvolvi essa ideia do alimentarismo, desse setor agroalimentar. Desenvolvi essa ideia não uma criação, né? Não foi criado isso daí. Dizem que tem um rapaz chamado Murilo Gun que ele fala o seguinte: não existe criatividade, existe combinatividade. Eu simplesmente fui juntando as respostas dessas perguntas que eu coloco aqui para vocês, para chegar ao ponto onde junta todas aquelas questões do Ikigai. E ali foi construído o alimentarismo, o Instituto Alimentarista, e a ideia da atuação de carreira dentro do setor agroalimentar. Inclusive, esse tipo de decisão me levou a presidir a primeira comissão, já estou no segundo mandato, primeira comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional da OAB, aqui do Distrito Federal e do Brasil também, não existe outra comissão, com o mesmo assunto, né? E eu estou indo agora para o segundo mandato, estou exercendo agora o segundo triênio, exatamente porque eu comecei a me posicionar. E isso daí faz com que a gente encontre esse oceano azul, que é que eu chamo vocês para poder participar também dentro desse oceano. Então, dois livros que eu recomendo para que vocês possam acompanhar e produzir a sua própria jornada, tá? Porque o objetivo é agora orientar os colegas que têm muito mais potencial que eu, muito mais habilidades do que eu em uma série de outras áreas, que eles possam encontrar dentro desse sistema agroalimentar, dentro dessa área do direito agroalimentar, o seu nicho, o seu oceano, a sua carreira, aquilo que vai fazer ele ser diferente de todos, vai ser único. E aí, dois livros eu vou deixar aqui para vocês, recomendados, para que vocês leiam. Primeiro, comece pelo porquê. Hoje ele retornou, eu li esse livro em 2016. Não, eu li esse livro em 2020. E no início da pandemia. E esse livro eu tinha sugerido a vocês, né, num outro vídeo. Falei que ia mostrar para vocês, mas depois eu verifiquei ele tá como e-book, né? Tá no meu Kindle. Então eu não tinha a capa dele para mostrar. Aí eu tirei a capa, mas comece pelo porquê ele trata exatamente nessa busca de você ser o protagonista da sua caminhada. Não é o que é externo a você vai dizer o que você vai fazer, mas aquilo que te move, aquilo que está dentro de você vai começar a acumular e vai te dar certeza e convicção e clareza para todas as respostas que você precisa dentro dessa caminhada. Então, lembrando que a gente está fazendo uma caminhada, uma jornada de carreira que eu estou propondo para vocês, que é o método Avise. Ele começa pelo autoconhecimento, passa pela autorresponsabilidade, é um compromisso de você com você mesmo, passa pela parte de avaliação, perdão, parte de aprendizado. Quando você definir o seu porquê, você vai ver o que é necessário você aprender para poder chegar onde você quer chegar. A questão da avaliação, verificar como é e conhecer, isso tudo eu vou estar ao lado de vocês, tá? Orientando, compartilhando conhecimento, essa experiência que eu tenho de mais de 33, 34 anos de atuação dentro desse setor, para que vocês possam dar o melhor de vocês, né? Que vocês possam atingir o melhor de vocês. E a partir dessa questão da avaliação, vamos fazer a questão de projetar como e onde você vai chegar, né? A visão extraordinária daquilo que você quer atingir. E aí começa o planejamento estratégico e a execução. Então, esse é o método Avise e nós estamos agora na parte do autoconhecimento. Vamos ficar um bom tempo e retornar sempre, constantemente, para essa parte. Tá? Vamos falar sobre a questão da pirâmide do indivíduo, que é a pirâmide do ser, do fazer e do ter. Né? Vamos buscar onde, às vezes, nós acabamos parando, né, no desenvolvimento nosso, porque a gente tem algum tipo de dificuldade em alguma dessas etapas. E o mais importante é sempre você ter a referência de onde você volta, se por acaso você se perder no meio do caminho. Então comece pelo porquê. Tá? Esse é um livro que eu recomendo. Né? Eu vejo as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, elas estão retornando a essa questão do propósito, porque sempre se ensinou muitas vezes, né? Vem sendo ensinado você fazer, você acionar o haja, faça, é importante agir, tá? Mas é interessante você ter um rumo. Se você não tem rumo nenhum, comece a agir. Escolha um rumo e faça o seu planejamento, comece a agir. Mas sempre volte para ler e se desenvolver para descobrir o seu porquê. Você tem que ser o protagonista, porque senão você fica sujeito às questões externas. As escolhas não são suas, são circunstanciais. Tá? Tem um filósofo chamado Ortega y Gasset que um homem não é ele e suas circunstâncias. Isso é verdade. Mas também tem um outro que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. É um rapaz que foi preso, né, nos campos de concentrações. E ele fala muito sobre essa questão do sentido daquilo que você faz. Então, comece pelo porquê. É um livro que eu recomendo para vocês iniciarem, tá? Do Simon Sinek.
e ele vai dizer vai te trazer um pouco mais dessa clareza de como você se tornar esse protagonista. E outro livro que eu acho muito interessante, que inclusive foi a pergunta que nós fizemos anteriormente, é por que que a gente acorda de manhã, por que que a gente faz o que faz. Então, por que fazemos o que fazemos é o do Mário Sérgio Cortella. Esse livro é muito bom também, que leva uma série de reflexões, tá? Ele traz essa ideia do propósito também. Nós termos a clareza que nós temos um propósito e que o propósito ele pode se juntar a outros propósitos. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, você, você vai definir o seu propósito, mas seu propósito muitas vezes vai ser um valor que vai estar alinhado com o da empresa. Às vezes você está insatisfeito com a empresa porque exatamente o seu propósito, o seu valor não coaduna com o da empresa. Né? Quantos de nós, né? Eu já tive essa possibilidade de atuar para outros colegas ou para outros órgãos e apesar de boa remuneração, boas circunstâncias de trabalho, eu não me sentia satisfeito, porque os valores que estavam sendo buscados por aquele órgão, aquele escritório, não eram os mesmos que o meu. Então, também essa ideia do porquê fazemos o que fazemos e comece pelo porquê, dá essa clareza de propósito para que você escolha o local onde você vai trabalhar. Ah, Fred, eu estou numa situação onde eu estou precisando de qualquer trabalho, estou pegando papel na ventania. Então, pega o que você tiver, mas sabendo que aquilo ali é transitório, porque senão você vai começar a gerar uma insatisfação e dependendo do caso da remuneração do trabalho, ele vai te criar um dilema. Vai ser um trabalho que vai te remunerar bem, às vezes, vai te dar uma boa condição, mas você vai estar vazio, né? Lembra lá do Ikigai que fala sobre você se sentir vazio? E aí você não está cumprindo, você vai sentir que você está desperdiçando a sua vida. Essa é a sensação. Ah, eu devia estar fazendo outra coisa, porque o que eu tenho dentro de mim é mais importante e eu tenho que fazer isso ser cumprido. Tá? Nós temos hoje, na nossa sociedade, uma possibilidade muito grande para a maioria das pessoas de conseguirem trabalhar junto com aquilo que amam fazer e cumprir o seu propósito. Então, comecem lendo esses 2 livros e refletindo, se vocês tiverem a possibilidade, tá? Sugiro outra coisa. Dentro da nossa caminhada da jornada alimentarista, nós vamos ler muito. Tem uma parte que é a parte de aprendizado. Vai ter muita informação, muita coisa nova, mas muita coisa nova mesmo. Eu garanto porque, como eu tenho essa multiplicidade de informações, eu vou trazer informações que os colegas advogados não conhecem. Eu tenho certeza disso, tá? E aí eu vou trazer também da área de produção, vou trazer de várias outras áreas, então, é necessário que vocês tenham clareza, que os colegas tenham clareza, porque à medida que eles forem desenvolvendo, eles vão começar a ter necessidade de ler mais, de aprender mais, para ratificar e dar cada vez mais certeza do caminho que a gente vai seguir. E se você gostou dessas sugestões que eu dei aqui para vocês sobre esse nosso bate-papo, caminhe conosco, seja um alimentarista. Aqui estão as minhas redes sociais, @frederico.fadc, meu Instagram, e meu LinkedIn, Frederico-Cunha-DV. E tem também aqui um QR Code. Esse QR Code é para a nossa comunidade. Aí eu tenho uma comunidade que é um network que a gente faz, uma comunidade com pagamento recorrente mensal de R$ 9,90 e você vai ter a possibilidade de caminhar um pouco mais próximo comigo, né, para que eu possa conversar com vocês. Todas as terças-feiras, a partir de julho, da segunda quinzena de julho, nós vamos começar a fazer lives. Eu vou abrir para dúvidas, para quem tiver dúvidas, para quem quiser saber mais sobre o assunto. E você vai ter a possibilidade de caminhar junto conosco, estando dentro desse ecossistema alimentarista, tá? E para aqueles que fizerem essa inscrição também, aqui novamente o QR Code para inscrição, vai receber de presente de início de caminhada conosco esse e-book, Oceano Azul Agroalimentar. Nesse e-book eu coloco de uma forma um pouco mais estruturada, dá para você ler com tranquilidade, o que é esse ecossistema, né, agroalimentar, esse oceano azul, e esse é um guia que eu considero essencial para quem quer construir uma carreira de sucesso entre essa interseção do direito com o setor agroalimentar, esse setor de 2 trilhões de reais, que é também o maior sistema de saúde do planeta. Tá? E quem diz que ele é o maior sistema de saúde do planeta? O cara que criou o termo agronegócio. Chama-se Ray Alan Goldberg. Ele fala sobre isso, é um professor de Harvard, e ele fala, em 2018, ele escreveu um livro em que ele fala que o sistema alimentar é o maior setor da economia mundial, movimenta algo em torno de 20 trilhões de dólares, à época, né? E também o maior sistema de saúde do planeta. Então, se você quer participar desse setor, numa área onde não tem ninguém, onde você vai entrar sendo o primeiro, os primeiros, dentro do seu nicho, então participe da nossa comunidade, leia o nosso livro Oceano Azul Agroalimentar e vamos seguir em frente. Bom, eu me despeço aqui de vocês, envio minhas saudações alimentaristas a todos. Espero continuar essa jornada e encontrá-los no próximo episódio em breve, para poder tratar
também ainda aprofundar nessa parte do autoconhecimento, tá certo? Envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.